Também aqueles que estão conectados conosco pela internet, né? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu convido a nós que estamos aqui, vamos ficar de pé, por favor? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler uma boa parte. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis. Nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Que Deus abençoe a sua santa palavra. E também com ela abençoe as nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Assentai-vos, irmãos, por favor. É uma coisa muito gostosa, boa, é alimentar da palavra. Comer a palavra de Deus. Viver da palavra, agir através da palavra, atuar através da palavra e fazer tudo o que a palavra disser para fazer. É a coisa mais importante que existe. Isso é verdade. O que a palavra disser para você fazer, você faça. Não faz nada contrário, para que você não entre em condenação ou em julgamento. Correto? Agora, nós temos ouvido, estudado os sentidos do homem.
Nós já falamos sobre o sentido da imaginação, da consciência, da memória e agora é do raciocínio. O raciocínio. E eu gosto de pegar o significado disto para que todos nós podemos ficar cientes daquilo que estamos ouvindo e falando. Correto? E eu fui buscar o que era o raciocínio, é um sinônimo. Ele disse encantamento, encantamento de argumentos. Olha, o qual dois mais juízos dando-nos permitindo inferir outros. Vejam bem. Tiras conclusão e operação mental que se resume em equacionais em problemas, resolvê-lo, dedicação, lógica, né? De premissas, silogisma, ponderação, ou digo ponderação, né? E observação, ação de pensar, de refletir, e etc. Eu pus etc. porque é muito grande o conteúdo, a resposta disso vai muito longe. E eu queria só isso daqui. Encantamento de argumentos a qual dois ou mais juízos dando-nos permitem inferir outras, tirar conclusão, operação mental que se reúne em ocasionais, né? Ocasionais, em problemas. Então se ajunta ali, vamos discutir aquilo. Isso daí é raciocínio. A palavra raciocinar é raciocínio. E raciocínio é discutir. Discussão. Que foi o que nós vimos aqui, nessa escritura que nós lemos. Aonde Satanás, ele entrou em discussão, discutindo caso a palavra de Deus para Eva. E nós vamos observar que ele conseguiu apanhar o raciocínio de Eva. E o raciocínio não é de Deus, o raciocínio é do homem. Nós temos esse raciocínio que é o quarto sentido do Espírito, que ele é do homem. E o diabo pode apanhar isso se esse homem não estiver entrincheirado na palavra. O que ele vai fazer? Ele vai discutir os assuntos de Deus quando ele vê que aquilo está além do que ele pode compreender, ou que ele pode entender, ou deseja um entendimento mais amplo daquilo. Então ele dá lugar ao raciocínio para discutir aquilo dali.
E Deus tinha dado estas palavras aqui que nós lemos, ele deu para Adão e Eva. E o diabo veio discutir esse assunto com Eva. Eva não era para parar, assentar, em outras palavras, ouvir, discutir a palavra de Deus com Satanás. E o diabo conseguiu, através disto, por meio desse raciocínio, rapidamente, nessa discussão, ele conseguiu o que ele queria. E entrou exatamente ali. Por quê? Porque Eva deu lugar para ele. Através do seu raciocínio, que é esse sentido, o quarto sentido do homem. Agora, eu não sei, eu fico assim pensando, nós nunca devemos dar lugar para os nossos sentidos. Nós devemos dar lugar para a palavra de Deus. Não para os nossos sentidos. Não me importa, pode ser até bom, mas você não pode. É a palavra. Aqui, o Mombrana está mostrando essa mensagem, companheirismo através da redenção, parágrafo 93 e o 94. Ele diz assim: o raciocínio, a teologia mental, argumentará e dirá. Bem, agora espere um momento. Creio que aquilo é loucura. Creio que aquilo é loucura. Vamos discutir o assunto? Senta um pouquinho aqui. Vamos discutir isso. Vamos raciocinar. Vejam. Bem, agora espere um momento. Creio que aquilo é loucura. Vê, você está raciocinando. Essa fé intelectual fará isso. A fé intelectual fará isso. Por isso que quando Deus diz uma coisa e você tem aquela fé genuína, é aquilo que ele falou e acabou. Não, a palavra disse assim, é assim. Não tem que raciocinar nada. Mas quando aquela fé desce para aquele compartimento ali embaixo, ela nunca questiona isso aqui em cima de modo algum. Absolutamente um fato. Isso concordará com cada palavra divina de Deus. Então nós podemos ver exatamente o que tem acontecido. Eva, ela parou para dar lugar ao raciocínio, ao invés de crer na palavra. Você tem que crer na palavra, não é mesmo? Crer na palavra. Então você vai ver que quando você crê na palavra, não tem lugar para o inimigo entrar ali e tentar fazer com que você erra. Porque a palavra, ela é correta. E para fazer isto, você não faz por conta própria. Você faz através do Espírito de Deus. É Deus que faz isso. Essa mensagem de conflitos entre Deus e Satanás, no parágrafo 114,
114 é. É o 67. É o 67. Mas eu vou ler a partir do 66. Ele disse, mas Deus não pode dar nada mais a não ser a sua palavra. A não ser a sua palavra. Por que foi isso? Que ele escolheu primeiro. Foi a palavra. E quando Deus toma uma decisão, sempre terá que permanecer daquela maneira. Não pode mudar nada. Olha, por isso que é fácil, hoje para nós, é fácil saber se nós estamos dando lugar para os nossos sentidos ou se nós estamos tomando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma revelação. Ela não é intelectual. Ela é uma revelação. Ela vai além da aparência. E o que sucede, hein? Sucede isso, que quando você não conhece ou não entende intelectualmente, no seu raciocínio natural, você crê. Por quê? Porque a revelação está além daquilo. E as coisas que Satanás faz é carnal, é natural. O seu raciocínio natural compreende muito fácil. Entende fácil. Enquanto que as que Deus faz para você é por fé. Mas Ele vindica aquilo na sua vida. Aquilo é vindicado na sua vida através do cumprimento, que Ele cumpre a promessa que Ele fez. Você entendeu? Não é carnal. Por isso que hoje há muito tipo de crente intelectual. Ele quer entender a palavra nos seus raciocínios. E Satanás tomou o raciocínio e pegou o raciocínio e atacou a palavra. E tirou Eva do caminho. Eu fiquei pensando aqui. Tirou ela do caminho. O caminho da retidão. O caminho da moral. O caminho da reputação. O caminho do pudor. O caminho do caráter. Tirou ela. É horrível você dar lugar para o raciocínio. É horrível. Então tirou ela do caminho, isto é verdade, através do raciocínio humano. Humano. Não me importa. Você é ensinado por Deus, você é instruído por Deus, você é educado por Deus. Você sabe o que é certo, sabe o que é errado. A palavra nos ensina, ela é o nosso mapa. Não é mesmo? Agora, a única maneira que ela teve que descrer da palavra de Deus, teve que haver um atrativo. Um atrativo. Que tipo de atrativo foi esse?
Vocês sabem a desgraça que ela caiu e a desgraça que ela arrastou o mundo. Que se você não tiver prudência, meu irmão, minha irmã, você também vai por esse caminho muito fácil. Porque não é qualquer um que te engana, meu irmão. Não é qualquer um que te engana, meu irmão. Tem que haver um atrativo naquilo para te enganar. Alguma coisa que lhe atrai, algum sujeito lhe atrai, alguma mulher lhe atrai, alguma pessoa lhe atrai, algum atrativo naquilo ou dali. Que se você não tiver o Espírito Santo ali para te afastar aquelas coisas, você vai mesmo como o passarinho vai para a gaiola. Tem que haver um atrativo. E a situação é que muitas pessoas boas, elas estão entrando nisso daí. Isto é verdade. E Satanás sabe como deixar o raciocínio atrativo. Atrativo. Isso tem que te atrair. E o pecado é bastante atraente. O pecado é bastante atraente. E existe apenas um pecado. E essa é a incredulidade. Você pensa que quando uma pessoa se afasta e pratica determinadas coisas, o que tomou lugar na vida dele? A incredulidade. Foi a primeira coisa que tomou lugar na vida dele e afastou ele do caminho. Incrédulos. Crentes incrédulos. Então é bastante atraente. Satanás deixa o pecado tão atraente para você. Irmãos, eu vou dizer uma verdade. Aquilo que você sabe que já ultrapassa a realidade da palavra, isso é errado, e errado é pecado. Você não deve fazer. Nós, como cristãos, nós temos uma linha. Todos nós temos uma linha. Você pode ver isso, você pode, dentro do seu próprio lar. Dentro do seu próprio lar. Aquele marido, ele tem uma linha que ele pode ir até ali com aquela mulher. Aquela mulher tem uma linha que ela pode ir até ali com aquele marido, mas ela não passa mais não, porque se ela passar, ela está errada. Aquele pai tem uma linha para com aquele filho, e aquele filho para com aquele pai. A mãe é do mesmo jeitinho para com a filha com a mãe, e assim sucessivamente. Mas acontece que o nosso raciocínio, nós achamos que nós podemos fazer o que quisermos fazer, porque é pai, porque é mãe, porque é filho, porque é filha. Mas eu vou lhe dizer uma verdade. O Espírito Santo em você, ele coloca tudo em ordem. Ele não é desordenado. Veio um negócio aqui, mas eu não vou falar não. Eu vou deixar porque eu tenho um outro sentido muito profundo, que é feição. Eu vou deixar para outro sentido. Mas vamos aqui. Satanás deixa o pecado tão atraente para você. Deixa tão atraente para você.
Então, é uma coisa que é só Deus mesmo para ter misericórdia. Porque senão, esse homem cai, essa mulher cai, esse rapaz cai, essa moça cai na malha fina dele, se não tiver o Espírito Santo. Ele diz assim no parágrafo 114: nós sabemos como foi a batalha. Nós sabemos que Eva perdeu a batalha. Ela perdeu a batalha, porque ela confiou em seu raciocínio, em vez de sua fé na palavra de Deus. Porque é muito fácil de você raciocinar uma coisa. Até um sermão que você ouve aqui de púlpito é fácil de você raciocinar ele, com seus próprios raciocínios. Muito fácil. Vamos repetir isso. Ela confiou em seu próprio raciocínio, em vez de ter fé na palavra de Deus. Ela argumentou. Foi a pior desgraça para Eva, foi aquela hora. Em outras palavras, sentar com o diabo e argumentar com ele o assunto. Querida, você não deve fazer isso. Querido, você não deve. Querida, você não deve ir para. Você não deve ir. Você deve ficar aqui, mas querido, não sei o quê, e etc. Ajeita daqui, ajeita dali, e acaba cedendo. Você entendeu? Ela confiou em seu próprio raciocínio em vez de ter fé na palavra de Deus. Ela argumentou. Portanto, ela rompeu com as linhas do fronte. E o inimigo entrou correndo. Ele queria só uma chancezinha. Só uma chancezinha. Então a morte atingiu o mundo. E agora, portanto, Deus nunca confiou isso novamente às mulheres. Manter essa linha do fronte. Isso é com os homens. E aí agora você, meu amado irmão, meu querido irmão, o cabeça da casa, o cabeça do lar, Deus confiou em você. E você é frouxo, em outras palavras, né? Você sabe o que é frouxo? É abrir a porta, deixa as ovelhas sair e as cabras entram. Isto é a verdade. E aí vem tudo isto, correto? Vem tudo isto. E isso foi justamente de assentar, argumentar o quê? A palavra de Deus. Satanás queria era isto. E ele entrou nisso daí. Por quê? Ele conseguiu cegar o entendimento do sentido de Eva. E acontece que depois que você é cego ou é cega, você sente bem fazer aquelas coisas. Aí eu não sei depois do assunto, porque aí depois vem as consequências. Aí vem as consequências, né? Mas aqui o apóstolo São Paulo falando aqui, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento das pessoas.
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 3 e o verso 4, ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse incrédulo é crente, são crentes incrédulos. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Refletir o evangelho, a glória de Cristo, tem que refletir em quem? É no boi? É no cavalo? É no passarinho? É no macaco? É na cobra? Não. Tem que refletir em mim, em você. A minha vida, as nossas vidas, tem que mostrar a vida de Jesus vivendo em nós. A luz. E para isso nós não podemos parar em nosso raciocínio para ouvir Ele. O nosso raciocínio é falho. É a razão humana. E a razão humana é uma desgraça para aquela pessoa quando ele segura naquilo. Você vai ver por que foi a queda da igreja lá atrás. Por que foi? Porque eles pararam e se assentaram para poder discutir, argumentar a palavra. E lá naquele momento, Satanás conseguiu o que ele queria. Ele mudou a palavra de Deus. Você vai ver que se ele tivesse ficado com a palavra, Satanás não tinha conseguido fazer aquilo. Lá no dias primitivo, a igreja primitiva, que era hoje uma igreja caída, uma igreja arruinada, que é essa Eva moderna. Porque ela parou para discutir a palavra, argumentar a palavra de Deus. E nós não podemos fazer isso, nós temos que fazer o quê? É crer. Hoje eles creem em 2, 3 deuses. E eles defendem isso, está impregnado na alma deles. E eles defendem, diz que é a verdade. Por quê? Porque Satanás colocou ali a sua semente ali dentro. Como colocou em Eva. Colocou hoje dentro da igreja moderna. E a nova geração que vem, eles não conhecem outro batismo a não ser no batismo do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eles defendem esse argumento deles, que é 3 deuses distintos da suposta da Santíssima da Trindade. Agora eu pergunto, de onde veio isso? Quem foi que deu isso? Foi Satanás, através da sua velha igreja mundana. E que hoje é tão difícil para você tentar mostrar às pessoas que não é assim. Mas é de acordo com como a palavra diz. Mas eles não aceitam. Os que aceitam são os verdadeiros eleitos. O profeta fala nessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 22. Ele diz bem assim: o Espírito de Deus, em João, se expressa assim para mostrar a suprema deidade de Jesus Cristo e para revelar a deidade como um Deus. Hoje em dia,
há um tremendo erro, o qual ensina que há 3 deuses em vez de um. Esta revelação, como foi dada a João por Jesus mesmo, corrige esse erro. Não é que há 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que é a que teve a igreja primitiva. E tem que ser restaurada nesses últimos dias, juntamente com a fórmula correta para o batismo em águas. Então hoje o que eles dizem? Hoje eles argumentam, se nós voltar lá atrás e aderirmos para esse batismo nas águas, no nome de Jesus Cristo, nós vamos levar ao povo como levou aquele lá, a morte, a perseguição. Então nós temos que aderir para o batismo trinitariano, eles falam assim. E procuram defender essa tese na Bíblia. O profeta diz bem assim: agora, os teólogos modernos não concordam comigo. Segundo o que saiu publicado numa grande revista cristã, a qual diz: esse ensino sobre a Trindade se encontra no próprio centro do coração do Antigo Testamento e está igualmente concentralizado no coração do Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo Testamento se opõem à ideia de que há mais de um Deus. Não obstante, o Novo Testamento ensina com semelhante clareza que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E que esses 3 não são 3 aspectos da mesma pessoa, mas 3 pessoas numa verdadeira relação pessoal entre si mesma. E ali temos a grande doutrina de 3 pessoas, porém um Deus. Agora, como pode ser 3 pessoas em uma? Como pode ser isso? O que é uma pessoa? Uma pessoa é uma personalidade. 2 pessoas é 2 personalidades. 3 pessoas são 3 personalidades. Você sabe o que é uma pessoa ter 2 personalidades? Por exemplo, um homem sodomita. Ele tem 2 personalidades. Sodoma e Gomorra, todos eles tinham 2 personalidades. Hoje, o mundo está cheio desse tipo de pessoas que tem 2, 3 personalidades. Mas Deus não. Deus só tem uma personalidade. E a personalidade de Deus é Cristo. Deus manifestado e feito carne. Você entendeu? Então não existe tais coisas como 3 deuses, 3 pessoas distintas. Isso é falso. Não há lugar para isso. Também diz Deus, segundo a Bíblia, que não é somente uma pessoa, mas 3 pessoas num Deus. Esse é um grande mistério da Trindade. Certamente como pode 3 pessoas serem um Deus? Não somente, não há lugar na Bíblia para provar isso, mas essa doutrina mostra ainda uma falta de raciocínio inteligente. 3 pessoas distintas, embora de idêntica substância, são 3 deuses, ou um homem tem perdido o seu sentido completamente. Distinta é uma separada da outra. É uma separada da outra. Agora veja o que disse Jesus. Jesus falando aqui na Bíblia, ele diz assim, escuta como ele falou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
isso é deidade, isso não é simplesmente um profeta, um homem, isso é Deus. E não é uma revelação de 3 deuses, mas um Deus, o Todo-Poderoso. Você entendeu isto? A diferença está nisto, os ofícios. É os ofícios, ou os títulos, ou os atributos. Porque se nós formos empregar que o Pai é um Deus, uma pessoa, e que Jesus, o Filho, é outra pessoa, e que o Espírito Santo é outra pessoa, bem, então fazemos uma pergunta agora. A Bíblia diz que quem gera o Filho é o Pai. Não é mesmo? Se o Pai é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, então Jesus tem 2 pais? Porque o Pai é que gera. O Espírito Santo diz que é o Pai também, gerou também. E daí como é que fica isso? Então o Pai é um título de senhoridade. É um ofício, é um atributo. Que o próprio Espírito Santo tem, que é Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Todo-Poderoso, que criou no ventre da Virgem e gerou o menino. E aí então, ele recebeu esse ofício de pai, não que ele é uma pessoa. Ele simplesmente se tornou-se pai, porque gerou o filho. E Jesus era filho porque foi nascido da Virgem. Filho é o que nasce. Ele não era uma criação somente, ele era um filho porque ele nasceu. Aquele corpo chamado Jesus é o homem que recebeu o nome Jesus. Mas aquele que gerou o Filho, que é o Espírito Santo, entrou no corpo. E habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso fez dele o quê? Papai. Fez dele o próprio Deus. O Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. Porque na carne de Jesus, nas veias de Jesus, corria o sangue do seu Pai. Como nas minhas veias, no natural, as suas veias no natural, corre o sangue do seu Pai. Faz o DNA. Quer saber? Pega lá o sangue do seu pai e o seu sangue. Faz o DNA e vai dar certinho. E o sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue do Espírito Santo. E por isso ele era chamado Emanuel, Deus conosco. Não é mesmo? Pai sobre todos, naquela coluna de fogo, sobre todos. Pai, Deus conosco, na forma do Filho, chamado Jesus, o Emanuel. Veio ali feito carne, morreu, derramou seu sangue, sangrou, e com seu sangue ele foi, nos limpou e nos santificou uma igreja para si. Preparou-se um corpo para si mesmo. Subiu aos céus e voltou na forma do Espírito Santo ele mesmo, e habita na igreja. Então é Deus sobre todos, Deus conosco e Deus em nós. Isso é a verdade. Aí nós podemos ver. Então isso aí é o quê? Eles não ficaram com esta verdade. Eles deixaram que Satanás entrasse como entrou em Eva. E perverteu a coisa toda. E nós chegamos a um lugar como este. Mas, graças a Deus, que Deus tem nos dado e tem tido misericórdia de nós, não é mesmo? E tem nos levantado dessa situação. Prova da sua ressurreição. Ó, como ele diz aqui. Parágrafo 110 ao 116, ele diz assim:
O mesmo modo é hoje. As mesmas coisas cegaram os olhos da mente carnal. Porque ela não pode compreender as coisas de Deus. Está contra Deus. É inimiga, é inimiga de Deus. A mente humana é inimiga de Deus. A mente humana. Você tem que tirar sua própria mente humana e nascer novamente através do Espírito Santo. E colocar a mente de Deus em você. B. E então você poderá crer nessas coisas. Então isso se torna uma realidade. Amém? Se você observar o que é a mente humana, veja os discípulos quando Jesus estava com eles. Aqueles discípulos, Jesus estando com eles, quando Jesus estava, ele estava corajoso. O próprio Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Quando chegou a hora, ele pulou para trás. Negou Jesus 3 vezes. 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus. Quando ele morreu, Jesus morreu, eles ficaram tão desapontados, tão desenchavidos. E aí eles queriam retornar todos para os seus velhos trabalhos. Mombrana fala isso aqui. Ele diz: Pedro e os outros antes daquilo, depois de ser seu amigo do peito, ter andado com ele, falado com ele, Pedro disse: estou tão desanimado. Depois dessa morte ali em cima, eles o sepultaram. Estou tão desanimado, eu acho que eu vou pescar. Vou largar essa obra, vou largar esse trabalho. Vou largar a vida de crente, vou largar disso, vou largar daquilo. Sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Então os discípulos estavam por ali e disseram: nós vamos com você. Então foram apanhar suas redes, desanimados, uma vez crentes de teologia mental. Eles creram uma vez natural, mas quando apareceu uma pequena prova, tudo foi aos pedaços. Acabou. E nós somos provados, irmãos, direto. O crente que não é provado, ele não é crente. E tem uma coisa: nós temos que vencer cada prova que nós temos. Isto é a verdade. Olha, eu não tiro isso aqui a razão deles, não. Eles tinham direito. Por um lado, eles tinham. Porque eles não tinham o que nós temos hoje. Se é que você aclama que tem o Espírito Santo vivendo na sua vida. Deus, você já imaginou? Eles não tinham. Então era hora do diabo aproveitar do cansaço. Mas nós que aclamamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas, que temos Deus em nós, deixar ser vencido tão fácil, aonde vai parar esse Espírito Santo? Se ele entrou em você e mora em você, ele nunca sai. Ele está ali até o dia de transformar o seu corpo e levar na glória. Ou então você é um crente mental e está pensando que tem e não tem. E quando chega esse momento, você cede. É verdade. O que é o Espírito Santo na nossa vida? É um poder, é uma autoridade, é um domínio. Não é mesmo? É verdade? Então pronto.
Agora aqui, eu não tenho a intenção de te ferir, mas eu quero te corrigir. Aquilo simplesmente mostra que quando o homem só tem fé intelectual, dizendo, sim, esta é a palavra de Deus, sim, hoje em dia eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Então, se aquilo é tudo o que você tem. O primeiro pequeno desapontamento que aparecer na sua igreja, você se afastará e sairá. Você pode ser um amigo dele, mas você não conhece no poder da sua ressurreição. É por isso que eu digo, quantos crentes são desse jeito? Formal, crente nominal. Talvez está ainda como Pedro, os demais apóstolos, antes de receber o Espírito Santo. Correto? Nunca, nenhuma vez depois do Pentecostes, aquele pregador preto, vejam, alguma vez disse tal coisa como aquela. Quando eles se reuniram para matá-lo, ele ia ser pendurado em uma cruz. Ele disse, não sou eu mesmo digno de morrer assim. Vire meus pés para cima, minha cabeça para baixo, porque o meu Senhor morreu daquela posição, e com a sua cabeça para cima. Sim? Nunca, vê? Ele estava com Cristo então, mas depois Cristo estava em Pedro. Antes ele estava com Cristo, mas depois Cristo estava em Pedro. Pedro estava na liderança então, e depois o Espírito Santo chegou. E então o Espírito Santo liderava. Veio de novo o assunto que eu disse que eu não ia entrar aqui, ia deixar para outro, mas veio de novo, eu não quero. Pedro estava em segundo plano, então o Espírito Santo conduziu. Meu Jesus. Agora você completamente tem. Se você tem um bom raciocínio, você assentará e tentará argumentar a Bíblia. Raciocinar. Ter um bom raciocínio é uma pessoa de mente aberta. Eles chamam QI aberto, não é mesmo? O QI aberto. Até mede o QI deles. Ixi, seu QI deu 70. Ó, o seu QI deu 100. Tadinho dele. Muito esperto. Raciocínio muito aberto. Essas pessoas é difícil para Deus trabalhar com elas. Tem um raciocínio muito aberto, para raciocinar da maneira dele. Muito esperto, é uma menina muito esperta, é uma mulher muito esperta, é um homem muito esperto. É aquela situação mais precária que pode existir. Como poderia ele ressuscitar dos mortos? É o raciocínio deles que pensam assim. Escutem. É que você subir num rápido, esse negócio de arrebatamento, esse negócio do Espírito Santo, Deus, morar em você, habitar em você. Conversa. Isso é conversa. Seu raciocínio. Esse negócio de Deus andar em você, os seus passos estão clamando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Conversa. A sua vida de dia a dia, isso é um raciocínio muito esperto. Veja, irmãos, como podem esses milagres e coisas acontecerem hoje, neste grande estado de civilização e ciência em que vivemos, tão avançada? Transplante de coração,
transplante de rins. Não é mesmo? Tantas coisas que a ciência faz. Leva eles na Lua, leva eles lá em cima nos planetas. Hoje eles têm uma tecnologia tão tremenda que eles podem contar até mesmo assim certinho, quando vai dar daqui tantos anos, vai dar um eclipse no Sol. Eles já sabem, tudo certinho. É difícil. Hoje, nós estamos vivendo um mundo científico. Todo mundo hoje são cientistas. Dentro dos seus próprios conhecimentos. Satanás tem entrado no raciocínio deles hoje, irmãos. Tirou todo mundo do lugar. Tirou todo mundo do sério. Tirou todo mundo do caminho. Tentando argumentar aquilo. Você está simplesmente se afastando de Deus o tempo todo. O tempo todo. Você nunca o conhecerá através do raciocínio. Deus não é conhecido pela razão. Deus é conhecido pela fé. Aleluia. Aí agora entra. É quando você se separa. É gostoso ficar longe, separado, só com Deus. Só com Deus. Irmão, eu fico abusado. Eu não gosto nem de ficar no meio dos parentes, eu não gosto. Eu gosto de ficar separado. Aí Deus entra em cena, aí você vê Deus trabalhar. Você vê Deus operar, aí você vê o sobrenatural se manifestar. Aí você vê a sua fé viva. Você pode ver com os olhos da fé. Você está pregando, você está vendo. Esse dia, eu tenho uma mensagem aí que eu preguei, é mensagem de rádio. Meu Jesus. Foi a última que eu preguei. Eu quero rodar para vocês a última mensagem que eu preguei. Parece que eu estava vendo aquela pessoa necessitada no pé do rádio. Eu estava vendo com os meus olhos aquela pessoa que precisava daquilo dali. Aí você se envolve tanto com Deus e Deus se envolve com você, que você e Deus se torna um. Você e Deus se torna. E temos que ser assim. Você tem que ser, como um crente, você tem que ter uma vida espiritual mística. Agora, afasta dessas coisas. Se afasta. Se afasta. Nós estamos vivendo na última hora, no tempo do fim. Então veja, Deus é conhecido pela fé. Você aceita, você crê. Você não pode fazer isso até que algo aconteça em você. Então o Espírito Santo entra em você e tem a mente de Cristo. Eu não posso acreditar que uma pessoa que anda envolvida com o mundo e com as coisas do mundo, ele tem a mente perfeita. Eu não posso acreditar. Nós temos que ficar correto com esta palavra. Irmãos, Satanás, ele entrou através do raciocínio do povo, dessa igreja mundana, do povo mundano, e está nessa altura que está, e nós ficamos com inveja deles, e queremos parecer como eles, viver como eles. Ser como eles? Não, nós temos que ser como Cristo. Ele não é um Deus misturador, ele é um Deus separador. Quando ele queria um bocado de uma semente piedosa e um sangue, em outras palavras, sangue limpo, ele separou. Ele separou Abraão,
e a sua descendência através da fé. Você entendeu? Então, o apóstolo São Pedro, falando aqui através do Espírito Santo, ele disse: ó, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro. Então, se eu sou essa luz, você é essa luz que tem em você, o lugar escuro é você. Eu sou esse lugar escuro, você é esse lugar escuro. Você sabia disso? Ainda que eu andasse pela sombra dos vales, eu não temeria espanto algum, porque o Senhor está comigo. Ele não falou assim? Agora, ainda que eu andasse na sombra do vale, o que é uma sombra? Para ter uma sombra, o que tem que ter? Tem que ter uma luz, senão não tem sombra. Tem que ter uma luz ali projetando a sombra. E você é esse vale. E se Deus está em você, essa luz está em você, nesse lugar escuro. E aí você vence todo o seu raciocínio. Não é mesmo? Por isso que ele está falando aqui. Bem fazer em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Isto é a verdade. Não cauterize a mente que é crente, não. Dê uma olhada na sua vida, meu irmão. Dê uma olhada na sua vida. Vê se isso está trazendo para você essa perfeição. Isto é, eu vou encerrar aqui. Correto? Essa mensagem unidade, parágrafo 190 ao 193, ele diz bem assim: enquanto essas denominações confiam nos raciocínios humanos, em raciocínio humano, ouça atentamente agora, eles não temos que confiar no raciocínio humano. Provérbios, o 3º versículo 5, diz assim: não estribes no seu próprio entendimento. Vê? Não faça isso, não importa o que pareça a palavra de Deus. Isso quer dizer, você não crê, ou se você não está entendendo, ou parece um pouquinho assim meio difícil de entender, ele diz: não importa o que pareça para você a palavra de Deus, creia nela. Você diz: bem, parece que é tão bom este lado, irmão Branham, de crer no raciocínio, né? Crer no ser humano, crer nas coisas humanas. Crer no ser humano não é crer no outro lá, não, é crer em você mesmo. Eu estou dizendo é crer em você mesmo, você é o ser humano. É crer em você mesmo, parece que é tão bom crer em mim. Eu tenho um sentimento gostoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vem uns arrepios, vem umas emoções, vem uma sensação por causa daquilo, ou para aquilo. E eu estou sentindo assim tudo. Eu me sinto assim como se inchado. Você sabe o que é? Aquilo não é o que é isso. Aquilo não é o que isto é. Não. É a palavra de Deus. Tomar isso da maneira que ele disse isto. Satanás disse a Eva: eu seria, eu diria que Deus disse aquilo, mas isto realmente não significa aquilo. Isso significa isto. Vê? E ela creu nisso. E aquilo rompeu a unidade, aquilo rompeu o companheirismo, aquilo rompeu a união, aquilo rompeu o mundo, aquilo rompeu a vida, aquilo rompeu. E a pessoa que descrê em uma palavra da palavra de Deus, isso rompe todo o companheirismo e tudo. Correto?
nós cremos nisto ou não cremos nisto. Vamos permanecer com isto? Assim disse Deus, e vamos ficar com isto? Muitas coisas eu tenho. Vê? Deus nos ajude. Deus nos guarde, né? Que nós não venhamos ser corrompidos com essas coisas. Ainda que guarde no seu coração. Diga, Deus sabe todas as coisas, eu espero nele. Eu espero nele. Vamos cantar o hino e nós encerraremos. 161. Sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo no futuro, pois Jesus comigo está, e eu sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será. Mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em meu caminho, se na prova de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Deus nos ajude. Não deixe o seu raciocínio te governar. Deixe Deus te governar, não o seu raciocínio. Deixa Deus te governar. Querido Jesus, eu sei que o nosso raciocínio, a nossa razão é falsa. A única coisa verdadeira é a palavra, é o Senhor. Nós não somos naturais, nós somos sobrenaturais. Nós somos naturais, mas nós não sejamos governados pelo homem natural. Somos governados pelo sobrenatural. Deixa-nos ficar longe, Senhor, de todas essas coisas nojentas e mundanas, carnal, física,
tudo cai na hora certa. Deus que coloca em ordem. Não é nós que colocamos, é Deus que coloca. Ele sabe colocar tudo certinho. Ele tira e afasta cada filho da lambança, de tudo que é abusado. Deus afasta e coloca corretamente em sua palavra, pura, verdadeira e honesta, em retidão. Senhor, eu lembro que um dia o Senhor chamou um dos seus discípulos e eles disse ao Senhor: deixa eu enterrar o meu pai. E o Senhor disse para ele: deixa que os mortos enterrem os mortos. Venha e siga-me. Essa é a maneira que nós devemos ser, Senhor. Essa é a forma correta. Deixa-nos caminhar seguindo as suas pegadas, pois o Senhor é tudo o que temos na vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda e nos protege de todos os males. Amém. Deus os abençoe. Abençoe outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Todo mundo atinge a mim. Fez um sacrifício inaudito, de um valor imenso e infinito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge